Amém. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro do profeta Zacarias. Livro do profeta Zacarias, no finalzinho aí do Antigo Testamento. Penúltimo livro do Antigo Testamento. Livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 8. Vamos ler o verso 19 apenas. Livro do profeta Zacarias, capítulo 8. Vamos ler o verso 19. Todos acharam? Então, vamos ler juntos, é apenas um versículo? 1, 2 e... Assim diz o Senhor dos Exércitos, o jejum do 4º mês, o do 5º, o do 7º e o do 10º serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Portanto, amem a verdade e a paz. Pai amado, obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra. Te peço, Senhor, que o Senhor fale conosco nessa manhã. Que o Senhor encha o nosso coração da verdadeira alegria. Que nós possamos aprender nessa manhã os motivos que temos para receber a ordem de nos alegrarmos. Obrigado, meu Deus. Fala conosco, enche-nos do teu Espírito e não permita, ó Deus, que a minha incapacidade, que a minha imperfeição atrapalhe a tua igreja de ouvir a tua voz nessa manhã. Que seja o teu Espírito a falar, e não eu. Eu te peço e te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, querido. Irmãos, quem me conhece sabe que eu amo praia, né? Quem por acaso aí me segue no Instagram, sabe que o verão eu estou na praia todo dia. E é assim desde que eu era garoto, tá? Não é algo da minha aposentadoria, da minha velhice. Eu me lembro que eu sou morador de Realengo desde sempre. Eu chegava da escola, almoçava, ia para o ponto de ônibus sozinho, 2 horas da tarde, pegar 2 ônibus para ir para a praia. Chegava na praia na quarta-feira, só eu lá na praia, ninguém. Né? Peguei 2 busão, ninguém imaginava, eu ficava pensando assim, o pessoal deve pensar que eu moro aqui, né? Que ninguém acredita que um cara saiu de Realengo para estar aqui na praia. Mas era isso. E eu era garoto, todo garoto é mais impetuoso, né? Então teve um dia que eu estava com os amigos na praia, e a gente vai nadando, né? A gente vai se empolgando, vai se nadando, vai entrando. O que aconteceu? Teve uma hora que eu olhei que eu já estava atrás das ondas. Eu falei, agora vai ficar meio difícil, né? Eu e meu amigo, nadando e tentando sair do mar e nada. E aí nada, bate o braço, e nada. Daqui a pouco, alguém lá na areia olhou e falou assim, acho que aqueles 2 lá estão sem conseguir sair. Aí daqui a pouco entram os guardas-vidas, eles entram nadando para salvar a gente. Foram 2, um para cada um, né? Quando chegou lá, o guarda-vida chegou perto do meu amigo já quase pulou em cima dele. Já agarrou, foi salvo. Aí o cara veio para mim. Está precisando de ajuda aí? Eu, não, está tranquilo. Está tudo bem. Aí ele, está tudo bem mesmo? Eu falei, tá, tudo bem, tranquilo. Aí ele, então tá bom. Aí ele virou as costas e foi. Foi só ele dar as costas e ia, deu uma câimbra no braço, já embolou. Moço. Aí ele voltou, eu falei, tá vendo? Quer dar uma de bonzão? Aí foi e me tirou. Meu amigo não tomou esporro, mas eu tomei. Mas vocês vão entender por que eu estou contando essa história mais à frente. Fica tranquilo que essa história tem uma razão, tá? O reino de Judá, a quem Zacarias está profetizando aqui, ele viu a destruição que seus irmãos de Israel tinham passado. Logo no começo do reino, né, de Israel, se você se lembra, eles se dividiram em 2 reinos. O reino de Israel, que era no norte,
e o reino de Judá, que era no sul. O reino de Judá, do sul, era governado pela descendência de Davi, e o reino do norte, não. Então, ao longo dos anos, se você acompanha a história bíblica, leu lá o livro dos reis, leu o livro de Samuel, leu o livro dos reis, você vai ver que o reino de Israel sempre foi, exortado por Deus por causa da sua idolatria. Ele nasce já em idolatria. Roboão, o primeiro rei do norte, ele já coloca lá 2 bezerros de ouro e já coloca lá para eles adorarem. Então é uma nação que já nasce na idolatria. E eles são advertidos ao longo de toda a sua existência e não se convertem e não se arrependem. E por causa disso, Deus envia o império da Assíria para que eles sejam completamente destruídos. E há, então, a destruição do reino do norte. Os irmãos do sul, os irmãos do reino de Judá, viram isso acontecer. Mas, eles vendo isso acontecer, não fez com que eles se arrependessem também dos seus próprios pecados. E a verdade é que o reino de Judá também era um reino idólatra, também era um reino que não adorava a Deus com exclusividade. Eles buscavam outros deuses. Deus enviou profetas para adverti-los também. Enviou profetas para dizer, olha, vocês precisam sair desses caminhos. E eles também não se arrependeram. E por causa disso, eles foram conquistados por Babilônia. A cidade de Jerusalém e o templo foram destruídos. E eles ficaram prisioneiros lá em Babilônia. É aquilo que nós chamamos de cativeiro babilônico. Eles passaram 70 anos cativos lá em Babilônia. Quando eles foram levados para a Babilônia, eles caíram em si. Poxa, fizemos besteira, né? Caramba, Deus avisou e a gente não ouviu. E lá em Babilônia, então, já depois que já estava feito o imbróglio, depois que eles já tinham recebido, então, a punição de Deus, aí eles se arrependem. O que eles fazem? Eles instituem esses 4 jejuns. Nós vimos aqui Deus falando o jejum do 4º mês, o jejum do 5º mês, o do 7º e o do 10º. Eles, lá em Babilônia, eles instituíram esses 4 jejuns. O que eram esses 4 jejuns? Vamos começar. Vamos começar pelo jejum do 10º, tá? Porque o jejum do 10º, na verdade, foi o primeiro que teve um motivo de acontecer. Isso tem a ver com o mês que aconteceram as coisas. Eu não vou me deter na leitura para a gente não perder tempo, mas você que trouxe caneta e papel, anote, porque você já vai ter um trabalho de casa para ler durante a semana. Então, o que acontece? No 10º mês foi quando Nabucodonosor cercou Jerusalém. Então, quando o exército babilônico chega lá em Jerusalém e cerca a cidade, isso foi no 10º mês. Então, eles falaram, vamos instituir um jejum, um pranto, um lamento no 10º mês, para nos lembrar do dia em que Nabucodonosor chegou lá em Jerusalém, ele já estava em Babilônia, quando ele chegou lá em Jerusalém para cercar a cidade. Então, o jejum do 10º mês é para se lembrar do cerco de Jerusalém. Isso está lá no 2º livro dos Reis, capítulo 25, verso 1. O jejum do 4º mês é para se lembrar que foi no 4º mês que Jerusalém caiu. Foi quando, depois de anos de cerco, os babilônios realmente entraram na cidade. E eles realmente conquistaram a cidade. Então, no 4º mês, o judeu lá em Babilônia fazia um jejum, fazia um lamento, um pranto, para se lembrar do fato de que foi o mês em que os babilônios entraram em Jerusalém. Isso foi no capítulo 25 do 2º livro dos Reis também, versos 3 e 4. O 5º mês, o jejum do 5º mês é para se lembrar da destruição do templo. Eles não apenas entraram na cidade, eles não apenas conquistaram Jerusalém, mas eles foram lá e destruíram o templo que Salomão havia construído. Eles desmontaram, eles pegaram tudo que tinha de valor e levaram embora para a Babilônia. Então, no 5º mês, os judeus faziam um jejum para se lembrar da destruição do templo. Segundo o livro dos Reis, capítulo 25, versos 8 a 9. E o jejum do 7º mês é para lamentar e se lembrar de uma traição. Lá nesse período, você vai ver essa história lá no capítulo 25, depois que o povo é levado cativo,
o rei de Babilônia institui um governador para a região, porque ele não levou todo mundo, ele deixou alguns ali na região ainda. Então ele instituiu um governador para aquela região, um governador chamado Gedalias. Mas no 7º mês, o povo que ficou foi lá e em traição, em conspiração, matou Gedalias. Então o jejum do 7º mês é para se lembrar, para lamentar, para chorar pelo fato deles terem traído e matado Gedalias. Isso está no 2º livro dos Reis, capítulo 25, verso 25. Então, esses são os 4 jejuns que Zacarias está citando aqui na palavra do Senhor. Jejuns que Deus estava agora determinando que se tornariam festa. Então, após 70 anos de cativeiro, depois que eles estavam lá em Babilônia por 70 anos, Deus move o coração do rei Ciro. Já não é mais Nabucodonosor, já não é mais Babilônia que está dominando sobre os judeus, porque Babilônia também foi conquistada pelo Império Persa, e Ciro, que era o rei da Pérsia, ele então é movido por Deus para iniciar a restauração de Jerusalém e a reconstrução do templo. Então Ciro baixa um decreto e determina então que os judeus estão livres para retornar à sua terra e reconstruir o templo do Senhor. Deus está movendo o coração do rei para que eles possam voltar para a terra e reconstruir a cidade e reconstruir o templo, restaurar o seu culto ao Senhor. Eles estavam voltando então para a sua terra, mas ao chegar em Jerusalém, é claro que eles encontraram um cenário de desolação. Eles encontraram vários destroços e várias dificuldades. Eles chegaram numa cidade destruída, mas ainda assim era o favor do Senhor, levando eles de volta para a sua terra, levando eles de volta e dando a eles uma nova oportunidade de adorarem ao Senhor de maneira correta, de adorarem ao Senhor de acordo com a sua palavra. Eles estavam tendo uma nova oportunidade, retornando para a sua terra. Nesse contexto, então, de libertação, de restauração, o Senhor, então, vai determinar que esses jejuns, que eram datas para eles lamentarem, que eram datas para eles chorarem, Deus vai dizer para eles agora, não, agora não mais. Vocês estão voltando para a terra que eu prometi a vocês. Vocês estão tendo autorização para reconstruir o templo. Então agora essas datas, o jejum do 10º mês, o jejum do 4º mês, do 5º, do 7º e do 10º, não serão mais motivo de lamento, não serão mais motivo de tristeza. Agora esses dias, esses jejuns serão para a casa de Judá um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Deus estava agora dizendo para eles que aquilo que eles eram lamento, aquilo que era lamento para eles no cativeiro, agora de volta à terra prometida não seria mais lamento, seria motivo de alegria. Deus estava determinando que aqueles dias não seriam mais dias de pranto, mas seriam dias de festa, dias de alegria. Isso é um sinal de que Deus estava mudando a sorte daquele povo. Então, mandou eles festejarem. O que Deus falou com aquele povo, o que Deus disse para eles, Ele continua dizendo para nós, ainda hoje. Só que para nós, Ele diz de uma forma ainda mais gloriosa. Para nós entendermos de que maneira Deus fala com eles e agora fala conosco de maneira mais gloriosa, eu queria que você me acompanhasse em 3 pontos para nós entendermos o que Deus está nos falando nessa manhã. O primeiro ponto é que o Evangelho gera alegria e espírito de festa. A salvação que Deus traz para nós, ela gera alegria e espírito de festa. Se nós olharmos para as outras ofertas religiosas, sejam elas seculares ou religiosas, todas as outras ofertas que miram
né, no ser humano, que fazem propostas ao ser humano, são propostas que miram na felicidade como um fim. O ser humano precisa ser feliz. O ser humano precisa buscar a sua felicidade. Então, todas as outras ofertas religiosas que há no mundo, elas enxergam a felicidade como um fim. Não importa de que meio, de que maneira você alcance essa felicidade. Eles estão dizendo que o ser humano precisa ser feliz, custe o que custar, da maneira que for. O Evangelho não. O Evangelho, embora ele gere alegria e espírito de festa, o Evangelho não tem como fim a felicidade. O Evangelho ele tem como fim, o Evangelho ele tem como propósito a justiça e a verdade. O Evangelho tem como proposta que, com base na justiça e com base na verdade, nós sejamos reconciliados com Deus. Essa é a proposta do Evangelho. Não é uma felicidade a qualquer custo, não é uma felicidade por qualquer meio. O Evangelho vem até nós para que a justiça e a verdade sejam reconhecidas e, nesse processo, nós sejamos reconciliados com Deus. No entanto, a felicidade é um subproduto desse propósito, porque se você é alcançado pela justiça e pela verdade de Deus, se você é beneficiado pela graça de Deus ao ser reconciliado com Ele, é óbvio que você ficará feliz, é óbvio que você ficará alegre. Você era inimigo de Deus, você era considerado um opositor do Criador de todas as coisas, e agora você recebe a notícia de que esse Criador, que é santo, justo e verdadeiro, te deu um caminho, te deu um meio para que você possa ter os seus pecados perdoados e você ter um relacionamento com Ele. Isso é motivo de alegria. Percebam no texto, irmãos, que Deus, quando fala dos jejuns, Ele não está dizendo para eles diminuírem os jejuns. Não está dizendo nem mesmo para que seja apenas o fim do jejum. Ele está dizendo para trocar o jejum por festa. É mais. Ele não está dizendo, olha, o jejum, a tristeza que vocês sentiam antes, vai ser uma tristeza menor. Vocês podem jejuar menos. Ou ele não está dizendo, olha, vocês abandonem a tristeza, podem parar de jejuar. Não, ele vai além. Ele diz, além de vocês pararem de jejuar, além de vocês pararem de lamentar e chorar, vocês vão se alegrar, vocês vão comemorar, vocês vão fazer festa. É isso, ele está trocando o jejum por festa, por causa da obra que ele está realizando. Então, a restauração e a reconciliação que Deus está proporcionando para aquele povo é uma sombra, é um tipo que aponta para a restauração definitiva, para a reconciliação definitiva que Deus proporciona para a humanidade por meio de Cristo. É um apontamento de Deus trazendo a salvação. E é por isso que, se eles deveriam se alegrar com aquela restauração provisória, se eles deveriam se alegrar, abandonar o choro e instituir festa por causa de uma reconciliação e de uma restauração que era provisória, quanto mais nós, que estamos cientes de que Deus realizou uma obra muito maior do que aquela, muito maior do que mover o coração de um rei para que o seu povo pudesse voltar. Deus enviou o seu próprio Filho para morrer em nosso lugar e pagar o preço do nosso pecado, para que nós tivéssemos uma reconciliação que trouxe vida eterna com Ele. Então, os nossos motivos de alegria são muito superiores aos motivos de alegria daquele povo. E Deus mandou eles se alegrarem. Então, é óbvio que nós devemos nos alegrar muito mais ainda. Então, como eu disse no primeiro ponto, o Evangelho gera alegria e espírito de festa. Mas, nesse ponto, isso pode gerar estranhamento para alguns. Você vai dizer, Guilherme, você está afirmando que, segundo a Bíblia, o Evangelho e a vida cristã geram alegria e festa? É isso que você está dizendo? Sim.
É isso que eu estou dizendo. Mas existem algumas pessoas que podem estranhar essa afirmação. Primeiro, alguns vão estranhar essa afirmação porque enxergam no Evangelho uma barreira para a sua verdadeira felicidade. Talvez só estejam aqui porque seus pais trazem eles, ou estejam aqui porque aprenderam isso com seus pais apenas e ainda estão ali vivendo na dependência econômica dos seus pais e estão esperando só um momento para serem livres e se libertarem do Evangelho e poderem então viver a vida verdadeira, né, sem os impedimentos do Evangelho. Então, aqueles que enxergam o Evangelho como uma barreira que os impede de viver plenamente, quando ouvem eu dizer que o Evangelho gera alegria, eles estranham. Não, eu olho para o Evangelho e vejo que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, que eu não posso isso, que eu não posso aquilo, aquilo que eu queria fazer não dá, aquilo que eu queria fazer eu não posso. Quem enxerga o Evangelho dessa forma vai estranhar a afirmação de que o Evangelho gera alegria e espírito de festa. Mas existem outros também que podem estranhar. Eles entendem que o Evangelho é apenas uma forma de suportar a vida difícil, que ela é difícil. A vida se apresenta difícil por várias razões, seja por uma enfermidade, seja por uma morte, um luto, seja por uma opressão financeira, seja por N razões. Quem está vivendo a vida pode aqui listar pelo menos 5 coisas que fazem a vida ser difícil. Então, essas pessoas olham para o Evangelho apenas como uma maneira de suportar essa vida. E chegaram na igreja por meio de uma dor, de uma perda. E aqui encontraram o quê? Algum consolo. Encontraram aqui alguma força para suportar a vida. Certa vez eu estava vendo um vídeo de um filósofo ateu chamado Leandro Carnal, vocês devem conhecê-lo. E ele estava dizendo que ele tinha inveja dos crentes. Por que ele tinha inveja dos crentes? Porque os crentes encontram sentido em tudo. Então ele deu o exemplo de uma pessoa que está atravessando a rua, é atropelado e perde uma perna. Se essa pessoa é crente, ela vai perder aquela perna, mas vai sair dela pensando, bom, Deus me livrou de ter perdido a vida, eu perdi só a perna. Deus provavelmente está me dando um livramento futuro, porque eu sem uma perna, talvez não vá fazer algo que no futuro fosse me afastar dele. Então o crente ele tem uma tendência para olhar para as coisas ruins da vida que lhe atingem e encontrar nelas um propósito. Tem uma esperança de que aquilo que seria sem sentido para qualquer outra pessoa, para ele tem um propósito. O Leandro Carnal diz que sente inveja. Por quê? Porque se fosse com ele só ia enxergar o fato que estava faltando uma perna. E que ele estava limitado. E ele não ia encontrar sentido nem alegria nisso. Então ele diz que nesse ponto ele tem inveja dos crentes. E ele está certo em algum ponto, em algum nível, mas o Evangelho é muito mais do que isso. O Evangelho não é algo apenas para que você suporte a vida. O Evangelho não é algo apenas que vai trazer para você algum consolo ou alguma força para enfrentar uma vida miserável. Não é isso. Então, tanto aquele que enxerga no Evangelho uma barreira para a verdadeira felicidade, quanto aquele que enxerga no Evangelho apenas um meio de suportar uma vida miserável, todos os dois estão errados. O Evangelho é algo que revoluciona totalmente a nossa vida. É algo que muda completamente a nossa existência. É por isso que o Evangelho transforma o jejum em festa. Porque ele é muito mais do que essa visão. A vida apresentada por Deus na criação. Pensa lá no Éden. Se lembra lá de tudo que Deus fez. Deus criou todas as coisas e colocou lá o homem e a mulher. Deu a eles o mundo inteiro, para que eles desfrutassem do mundo inteiro, para que eles pudessem crescer e se desenvolver no mundo inteiro. Deus propôs à humanidade uma vida
plena e cheia de alegria. O problema foi o quê? O pecado. A humanidade, o ser humano, Adão e Eva, rejeitaram a oferta de Deus e introduziram na criação a morte, o desequilíbrio, a dor, todo tipo de problemas que nós vivemos no mundo hoje são resultado do pecado. Mas mesmo após o pecado, mesmo depois da humanidade ter rejeitado a oferta de uma vida plena, cheia de alegria, Deus ainda propõe o quê? Uma nova criação. Deus ainda propõe à humanidade um novo recomeço em Cristo. Vocês lá no Éden falharam, vocês lá no Éden caíram, mas eu vou solucionar esse problema. Vocês introduziram na criação um problema que é o pecado. Eu vou solucionar esse problema e vou restaurar a vida de vocês e vou trazer de novo a possibilidade de uma vida plena. Então percebam que Deus está empenhado em dar a nós uma vida plena, cheia de alegria. E o Evangelho é isso. O que Deus está falando aqui por meio de Zacarias é o mesmo que Deus fala por meio de Paulo, lá na carta aos Filipenses. Aí é outro dever de casa, tá? Eu não vou abrir a carta aos Filipenses. Então você já tem aí o segundo livro dos Reis, capítulo 25, para ler ao longo da semana. E você também tem a carta aos Filipenses para ler ao longo da semana. Paulo fala lá aos Filipenses várias vezes o quê? Alegrai-vos. A carta aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, mas foi escrita por um homem que estava preso. Então, a mesma proposta que Zacarias está fazendo aqui para aquela nação que está retornando, para aquela nação que está voltando para reconstruir as coisas, dizendo para eles, abandonem o pranto e alegrem-se, é a mesma mensagem que Paulo fala para aqueles que estão seguindo o Evangelho e dizem para ele, olha, você está preso, olha, estão perseguindo a igreja. E Paulo vira para eles e diz o quê? Alegrai-vos, porque vocês têm motivos muito superiores para se alegrar. Não tem mais aqui, tem aqui, está guardado aqui, obrigado. Então, percebam que o chamado de Deus para a alegria é um chamado baseado na sua salvação. O cristão, então, não é alguém que apenas se tornou menos miserável do que era. O cristão não é alguém que tem uma vida um pouquinho melhorada. Não. O cristão, ele está feliz, alegre e em festa. E isso apesar de qualquer circunstância. Porque a alegria que nós temos não é algo que vem de nós, é algo que vem de Deus. E agora nós vamos abrir. Deixe marcado aí Zacarias, vamos lá, João, Evangelho de João, capítulo 16. João 16, verso 22. Jesus falando da sua partida, falando com seus discípulos a respeito da sua partida, mas também vai falar da sua ressurreição. João 16, 22. Assim também agora vocês estão tristes, mas eu os verei outra vez. E ele falando aqui da sua ressurreição. O coração de vocês ficará cheio de alegria e o quê? Diz junto comigo agora. E ninguém poderá tirar essa alegria de vocês. Não há circunstância, não há razões, não há nada, não há ninguém que possa tirar a verdadeira alegria do Evangelho do coração do crente. Se o crente entende o Evangelho, ele não pode perder a sua alegria. Em Cristo, Deus nos dá alegria apesar de tudo, apesar de qualquer circunstância. Não é um pouco menos de tristeza, não é um pouco de consolo ou um pouco de ajuda, não é amenizar o jejum, é transformar o jejum em alegria. Como nós lemos no Salmo, no início, Salmo 30, é transformar o pranto em dança alegre. É isso que Deus faz.
Ele não está incentivando aqui uma resignação que suporta a vida como ela é. Alguém que olha para a vida e diz, a vida é assim mesmo, mas Deus tem um propósito e está tudo bem. Não é essa resignação. O que Ele está nos dando é vitória, triunfo, alegria. Nós somos mais do que vencedores, porque Ele venceu o mundo. Então, nossa alegria se baseia naquilo que Ele fez. Por isso, o Evangelho traz para o cristão a alegria e espírito de festa. O cristão deve estar alegre, deve estar festejando. Mas aí fica a pergunta: essa é a sua realidade? É assim que você se sente? Se não é, vamos avançar então para o segundo ponto. O primeiro ponto é que o Evangelho gera alegria e espírito de festa. O segundo ponto é: em quem o Evangelho gera alegria? Que tipo de pessoa recebe alegria vindo do Evangelho? E a resposta para essa pergunta, eu não vou fazer mistério, já é a primeira fala, é somente nos miseráveis. O Evangelho só gera alegria nos miseráveis. Só quem estava jejuando é que recebeu a ordem de festejar. Só aqueles que estavam lamentando e chorando é que receberam a ordem de festejar. Vejam só como esse povo era descrito antes do exílio. Vamos ver o que Deus diz a respeito desse povo antes do exílio. Vamos lá, Isaías capítulo 1. Isaías capítulo 1, versos 2 a 6. Isaías 1, versos 2 a 6. Muita folhinha passando ainda. Isaías 1, de 2 a 6. Escutem, ó céus, e ouça, ó terra, porque o Senhor é quem fala. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. O boi conhece o seu dono e o jumento o lugar onde lhe dão comida, mas Israel não tem conhecimento, o meu povo não entende. Ai dessa nação pecadora, deste povo carregado de iniquidade, são descendência de malfeitores, filhos que praticam o mal. Rejeitaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel, voltaram para trás. Por que vocês insistem em ser castigados? Por que continuam em rebeldia? Toda a cabeça está doente e todo o coração está enfermo. Desde a planta do pé até o alto da cabeça não há nada são, a não ser feridas, contusões e chagas abertas, umas e outras que não foram limpas, nem atadas, nem tratadas com azeite. Avança aí, Jeremias. Jeremias capítulo 5. Jeremias capítulo 5, vamos ler dos versos 20 ao 25. Anunciem isso na casa de Jacó. Façam uma proclamação em Judá dizendo: escute agora isso, povo tolo e sem entendimento. Vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Por que não me temem? Diz o Senhor, por que não tremem diante de mim? Pois fui eu que pus a areia no limite do mar, limite perpétuo que ele não irá ultrapassar. Ainda que se levantem as suas ondas, elas não prevalecerão. Ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde. Desviaram-se e se foram. Em seu coração não dizem: temamos o Senhor, nosso Deus, que nos dá a seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva as semanas determinadas da colheita.
As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram de vocês o bem. Então vejam, meus irmãos, Deus estava falando para esse povo antes do exílio palavras de carinho, estava dizendo para eles: alegrem-se. Não. Esse povo, ele lamentou quando reconheceram que as advertências do Senhor eram reais. Nesse tempo onde os profetas estão falando, eles não reconhecem isso. Eles não reconhecem, não se reconhecem. Eles olham para isso que os profetas estão falando e dizem: isso aí não sou eu, não. Esse povo aí não sou eu, não. Eu não sou assim, não. Eles não se reconhecem naquilo que o Senhor está falando deles. E não se arrependem, porque não se reconhecem, acham que não, então, não está falando de mim, esse cara aí não sou eu. Então, por isso, eles não se arrependem, e por não se arrependerem, a desgraça caiu sobre eles. Só depois, só quando eles estavam lá em Babilônia, quando já o caldo já tinha derramado, quando Deus já tinha derramado a sua ira sobre eles, só lá é que a ficha cai. Eita, era nós mesmo, era eu mesmo, e agora já era. O que restou para eles? Vamos instituir 4 jejuns, um jejum para a queda, um para o cerco, um para a traição, e vamos lamentar, vamos chorar a nossa condição. Eles, como uma forma de reconhecer os seus pecados e demonstrar o seu arrependimento, eles instituíram aquele pranto. Eles estavam lamentando, estavam chorando pelo reconhecimento da sua condição. Eles falaram: eu sou aquilo mesmo. E choram por causa disso. Eles se reconhecem agora na descrição que os profetas fazem deles. E por isso eles lamentam, por isso eles choram. Vejam que somente depois disso é que Deus faz a restauração e muda a sorte deles. Somente depois que eles expressam o seu arrependimento, que eles reconhecem o seu pecado, é que Deus vai então fazer a restauração e mudar a sua sorte. Essa lição é a maior lição do Evangelho. O arrependimento precede o perdão. É preciso haver arrependimento, é preciso haver reconhecimento do seu pecado, é preciso haver reconhecimento da sua maldade. Senão, não há perdão. Somente aqueles que entenderam a sua miserável condição por causa do pecado, somente aqueles que entenderam isso, é que receberão a palavra de Deus em Cristo, pela graça, e por isso receberão o perdão, a alegria e a paz. Para haver festa, é preciso primeiro haver pranto. Para haver alegria, é preciso primeiro haver o reconhecimento da situação calamitosa em que nós estamos envolvidos, em que nós estamos incorrendo. Nós vimos o que a Bíblia falava a respeito deles, né? Agora vamos ver o que a Bíblia fala a nosso respeito. Romanos capítulo 3, texto clássico. Romanos capítulo 3, mas é um texto que sempre gera incômodo em nós. Romanos capítulo 3. Vamos ler do final do verso 9 em diante. Romanos 3, final do verso 9 em diante. Pois já temos demonstrado que todos, tanto judeus como gregos, estão debaixo do pecado, como está escrito: não há justo, nenhum sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se desviaram e juntamente se tornaram
inúteis. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua enganam. Veneno de víbora está nos seus lábios. A boca eles a têm cheia de maldição e amargura. Os seus pés são velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Eles não conhecem o caminho da paz. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Você olha para esse texto e diz: sou eu. Se nós não conseguirmos olhar para esse texto e entendermos que ele está falando de mim, nós teremos um problema sério. Lembra da história que eu contei lá no início? Do mar? Meu amigo tinha entendido qual era a situação dele. Meu amigo entendeu que ele estava lá completamente dependente, ele estava lá completamente à mercê. Se ninguém chegasse para resgatar ele, ele já sabia: eu estou condenado, eu vou morrer. Por isso que quando o guarda-vida chegou para ele, ele já pulou em cima dele: vem aqui, me ajuda, porque eu vou morrer. Eu não tinha entendido. Eu olhei para aquela situação: não, está tudo bem, vai dar. Por isso que eu não corri logo para o meu Salvador. Precisou a situação piorar. Só quando deu cãibra nos braços, só quando já não tinha mais jeito de nada, moço. Só quando eu entendi. Então, a alegria da salvação passa primeiro pelo entendimento da miséria. Se nós não entendermos que nós somos essas pessoas de Romanos 3, se nós não entendermos que essa descrição que a Bíblia faz de nós é verdadeira, é real, eu não vou me alegrar com o Evangelho. É preciso reconhecer. A Bíblia afirma que essa é a condição de todos. Essa é a verdade. A pergunta é: você se reconhece nesse texto? Ah, mas eu não sou assim. Tem muita gente pior do que eu nesse mundo. É só ver o noticiário, Guilherme. Vai ver o Jornal Nacional. Vai ver não, pior, tem uns piores aí, né? Vai ver o Cidade Alerta. Você vai ver que tem gente pior do que eu aí. Mas não é isso que a palavra diz. Não importa o que você veja no Cidade Alerta. Não importa o que você veja no Jornal Nacional. O que a palavra de Deus diz é: todos nós somos assim. A situação de todos é a mesma. Os nossos sentimentos em relação a esse fato não mudam o fato. O meu sentimento em relação ao mar não mudou o fato de que eu estava em perigo. O nosso entendimento em relação às afirmações das Escrituras não mudam a verdade das Escrituras. Esses somos nós. A única coisa que os nossos sentimentos fazem é nos impedir de alcançar a alegria quando o Salvador chega. Nós somos enganados pelos nossos sentimentos. A palavra nos nivela a todos por baixo. Somos todos iguais. Todos. Eu, você, o pedófilo, o político corrupto, aquele político que você odeia, o travesti que se prostitui lá na esquina, também. O assaltante que fica ali no sinal, aguardando a oportunidade de botar uma arma no rosto dos motoristas. Eu, você e todos eles somos exatamente iguais. Não há nenhuma distinção. Todos igualmente pecadores. Você olha para a sua vida e enxerga os seus pecados. Você consegue ver a maneira como você ofende a santidade de Deus. Você consegue enxergar que é indigno diante de Deus. Você lamenta pelos seus pecados. Você chora pelos seus pecados. Você está em prantos por causa dos seus pecados. Você se arrepende deles.
Se sim, se você se reconhece nessa descrição, se você lamenta, se você chora pelos seus pecados, eu tenho uma boa notícia para você. Jesus veio a esse mundo por sua causa. Jesus foi para a cruz por sua causa. Ele conquistou o perdão para você. Ele veio salvar você. Exatamente quem se sente dessa forma. Foi para esses que ele veio. Se o seu pecado te faz lamentar e chorar, hoje o Senhor Jesus está dizendo para você: alegre-se, porque eu vim por você. Eu vim para você. Esse é o segundo ponto. O primeiro ponto é que o Evangelho gera alegria, espírito de festa. O segundo ponto é, para quem ele gera isso? Para os miseráveis, para aqueles que reconhecem a sua condição. E qual é o terceiro ponto, Guilherme? Eu sei, já são 9h29, nós vamos chegar lá. Tem um pouquinho de paciência. Terceiro ponto é, a ordem de Deus para festejar não se baseia em nossos sentimentos, nem no nosso desempenho. Essas pessoas que estavam voltando para Jerusalém, essas pessoas que estavam agora indo reconstruir a cidade, elas não se sentiam felizes. Elas estavam voltando para um lugar de desolação. Elas estavam chegando numa cidade destruída. Elas não se sentiam alegres, felizes naquele momento. Mas Deus ordenou que elas festejassem. Nas suas ações, eu falei dos seus sentimentos, né? Nas suas ações, eles não tinham nenhuma razão para se alegrar. Porque tudo que eles fizeram foi o quê? Desobedecer a Deus, seguir falsos deuses. Por isso eles haviam sido punidos. Nas suas atitudes, não tinha nada para eles se alegrarem. Nem mesmo a sua libertação, nem mesmo o fato deles terem saído do cativeiro, foi algo que eles fizeram. Eles não tinham, nas suas atitudes, nenhuma razão para se alegrar também. Então, os seus sentimentos não eram razões para eles se alegrarem. As suas atitudes também não eram razões para eles se alegrarem. Então, obviamente, a ordem de Deus para festejar não era baseada naquilo que eles sentiam ou naquilo que eles fizeram. Deus estava mandando eles se alegrarem por causa daquilo que Ele fez. Ele agiu. Foi a ação de Deus que fez toda a diferença. E a ordem de Deus para se alegrar e festejar sempre se baseia naquilo que Ele fez. Nunca naquilo que sentimos, nunca naquilo que nós fizemos. Essa também é a beleza do Evangelho. Se nós olharmos para o Evangelho como uma lista de coisas que nós devemos fazer para alcançarmos o favor de Deus, nós jamais seremos felizes. Por quê? Porque nós vamos fracassar, nós vamos viver uma vida de fracasso, se nós olharmos para o Evangelho e enxergarmos nele uma escada que nós devemos subir com a nossa própria força, com o nosso próprio mérito, com a nossa própria virtude, uma escada que nos levará até Deus, nós estaremos fracassados, porque nós não temos essa capacidade, nós não temos essa virtude. Então, se olharmos para o Evangelho dessa forma, nós nunca seremos felizes, nós nunca vamos nos alegrar. O motivo de alegria é que Ele veio até nós, nas nossas incapacidades, e Ele fez o que era necessário para a nossa salvação. Ele fez. Por isso, devemos nos alegrar. Vamos entender isso melhor olhando para a ordem que o Senhor deu aos judeus, lá em Zacarias. Ele mandou fazer o quê? Trocar o jejum do 4º mês, do 5º e do 7º e do 10º. Então, eles serão agora para a casa de Judá o quê? Um dia de júbilo, alegria e festividades solenes. Por que Deus dá essa ordem? Porque os motivos do jejum foram removidos. Por que eles estavam jejuando? Primeiro,
Eles estavam jejuando, lamentando a sua culpa. Eles reconhecem que são culpados da condição que eles estavam. Foi por causa deles, foi por causa do pecado deles. Então, o lamento deles é porque eles reconhecem a sua culpa. A segunda razão do seu lamento, a segunda razão do jejum, é a perda da sua identidade. Eles eram a nação santa, eles eram o povo escolhido de Deus, eles tinham o seu próprio território, a sua terra prometida, eles tinham o seu templo, eles tinham tudo. E eles perderam isso. Então, os motivos do jejum eram a culpa do seu pecado e o lamento pela perda da sua identidade. O que Deus está dizendo para eles é: eu removi, desculpa, eu removi esses motivos. Ao trazer eles de volta para Jerusalém, Deus estava demonstrando que havia perdoado os seus pecados. Deus havia removido a culpa. Eu perdoo vocês. Parem de lamentar pela culpa do seu pecado, porque eu perdoo vocês. E Ele também está restaurando a sua identidade como povo. Eles estão de volta à terra prometida. Eles vão reconstruir a cidade. Eles vão reconstruir o templo. Eles terão um novo início, uma nova oportunidade. Então, os motivos do lamento foram removidos. A culpa do seu pecado foi removida e a sua identidade foi restaurada. Em Cristo foi exatamente isso que Deus fez por nós. Em Jesus, Ele lançou sobre Jesus os nossos pecados e puniu os nossos pecados em Cristo. Então eu não preciso mais lamentar pela culpa do meu pecado. Eu reconheci os meus pecados, eu chorei os meus pecados, eu lamentei os meus pecados, sim, mas Jesus veio por eles, levou sobre si cada um deles e foi punido por cada um deles. Então não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A culpa do pecado foi removida. Aquela tristeza que nós sentimos diante do reconhecimento do nosso pecado não existe mais, porque agora nós vivemos a alegria de quem foi salvo. Essa é a realidade. E a nossa identidade foi restaurada. Adão e Eva foram criados como filhos e por causa do pecado se tornaram inimigos, e toda a sua descendência era inimiga de Deus. É descrito, Paulo explica lá em Efésios que todos nós éramos filhos da desobediência, filhos da ira. Perdemos a identidade quando o pecado entrou lá no Éden, mas em Cristo a nossa identidade também é restaurada. Em Cristo, Ele nos transformou de inimigos em filhos. Nós recebemos o poder para sermos feitos filhos de Deus. Então, para obedecer à ordem de Deus, para se alegrar, não olhe para os seus sentimentos. Não olhe para o seu histórico de desempenho. Olhe para o que Deus fez por você em Jesus Cristo. Olhe para a obra que Ele realizou em seu favor. Seus pecados foram perdoados e você agora é filho de Deus. Alegre-se. E não para por aí. Ainda há mais motivos para se alegrar, porque nós vimos que temos motivo para nos alegrar naquilo que Ele fez, mas ainda temos razões para nos alegrar baseados naquilo que Ele fará. Aquela nação, aquele povo, naquele momento, não tinha muitas razões de alegria. O templo ainda não havia sido reconstruído, a cidade ainda estava em ruínas, mas eles podiam confiar que o mesmo Deus que já tinha libertado eles e conduzido eles até ali, esse mesmo Deus ia fazer com que eles vencessem todas as dificuldades, que eles superassem todas as barreiras, para cumprir o propósito que Deus havia conquistado para eles. O reino de Deus seria restabelecido, o templo seria reconstruído, Jerusalém seria reerguida, porque Deus ia garantir isso.
Houveram dificuldades? Sim. Houveram oposições? Claro. Mas Deus concluiu aquela promessa. O templo foi restaurado, a cidade foi restaurada e o culto foi restabelecido. Você também, meu querido. Mesmo que ainda esteja cercado de lutas, mesmo que ainda esteja cercado de oposições, você pode confiar que aquele que libertou você para te dar uma vida nova, uma nova vida e um novo começo, esse mesmo Deus não vai te abandonar. Esse mesmo Deus vai te guardar, vai te proteger. Para finalizar, Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Versos 38 e 39. Romanos 8, versos 38 e 39. Promessas de Deus para nós. Vamos ler juntos? 1, 2 e... Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Meu irmão e minha irmã, o amor de Deus está sobre a sua vida e isso não vai mudar. Isso não vai mudar. Alegre-se, alegre-se. A despeito de qualquer coisa, a despeito de qualquer dificuldade, alegre-se, porque Deus deu motivos para que nós nos alegremos. Amém? Vamos ficar de pé. Pai amado, obrigado, Deus. O teu evangelho é tão maravilhoso, Senhor, que nos tira da condição que estávamos, sem nos enganar. A tua palavra diz exatamente quem nós somos. Não nos deixa iludidos, achando que somos melhores do que somos. Não nos deixa enganados, achando que podemos resolver alguma coisa ou fazer alguma coisa de bom. Não. A tua palavra nos humilha. Nos diz exatamente o quão maus nós somos. E nós olhamos para essa verdade e só temos que lamentar e chorar. Mas o Senhor é tão maravilhoso que quando chegamos nesse ponto, quando constatamos a nossa maldade, quando reconhecemos toda a nossa impiedade e entramos então em colapso, entramos então em desespero por vermos que nós somos tão maus que não temos como resolver nós mesmos a nossa situação. É nesse momento que o Senhor nos diz: não, eu resolvi isso para você. Eu fiz o que era necessário. Foi por isso que meu filho veio. Foi por isso que o meu filho morreu. Para que você pudesse ter vida e vida em abundância. O meu desejo é que você viva. O meu desejo é que você se alegre. Obrigado por isso, Senhor. Oh, Deus. Que a verdade completa do Evangelho esteja presente no nosso coração, não apenas partes, não apenas visões distorcidas do teu Evangelho, que nós possamos enxergá-lo completamente como ele é, a salvação de um Deus santo, para homens e mulheres pecadores, a alegria que é resultante do pranto, porque o Senhor transformou o nosso pranto em dança alegre, uma obra
totalmente tua, exclusivamente tua. E por isso nós podemos nos alegrar, porque tudo o que é necessário já foi feito. E o perdão dos nossos pecados está garantido. E a nossa vida eterna está garantida. E ela já começou. E quando passarmos pela morte, a morte é apenas um detalhe. Porque a morte não tem poder para nos reter, como não reteve o seu filho, ela também não irá nos reter. E nós passaremos a eternidade contigo. Numa vida plena, numa vida completa. Então nós já temos motivos hoje para nos alegrar, a despeito de qualquer luta, a despeito de qualquer dificuldade, mesmo que olhando ao redor ainda haja inimigos, ainda haja oposições, ainda haja destroços, ainda haja calamidades, nós nos alegramos, porque o Senhor já nos deu todas as coisas, e o Senhor já fez tudo o que era necessário. Obrigado, meu Deus. Obrigado, que a nossa vida possa expressar todo dia esse conhecimento e que nós sejamos transformados e modificados pelo Teu Evangelho, para a glória do Teu nome. Nós te louvamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.